É uma data em que hoje lembramos, né, que há exatamente 3 anos a democracia do Brasil foi atacada, vilipendiada, houve uma tentativa de golpe de Estado. Essa tentativa de golpe de Estado foi julgada esse ano pelo Supremo Tribunal Federal, 31 pessoas julgadas, 29 condenados, entre eles o núcleo crucial que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, já cumpre pena numa sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Mesmo assim, o Brasil ainda enfrenta vários desafios e, ao se deparar com essa data, que basicamente virou uma bandeira político-partidária de uma só legenda, de uma só representação, o PT, no máximo o campo da esquerda, enquanto a direita e mesmo o centro tentam se afastar dessa lembrança. Não é um ato de celebração, obviamente, ninguém celebra a depredação da Praça dos Três Poderes, essas imagens que vimos aí, e conforme a cronologia relatada e a história contada no julgamento do Supremo Tribunal Federal, a gente viu que esse planejamento aconteceu muito antes, né? Ela contou com financiadores e ela contou principalmente com articuladores e foi orquestrada de dentro do Palácio do Planalto, de dentro do Palácio da Alvorada, com a ajuda de uma parte do estamento militar, ou pelo menos de representantes militares, muitos deles também pela primeira vez julgados e condenados pelos seus atos golpistas. Hoje, o presidente Lula vai liderar um ato no Palácio do Planalto, a partir das 10 horas da manhã, enquanto movimentos sociais ligados à esquerda e também o PT farão manifestações do lado de fora, em Brasília, que será o epicentro desses protestos, mas também em várias cidades, protestos programados para todos os estados do país. A bandeira principal é a defesa da democracia, eles também devem empunhar a bandeira da defesa da soberania após o ataque à Venezuela de Donald Trump e a captura do ditador Nicolás Maduro. Mas haverá basicamente uma divisão de tarefas. O Planalto e a figura do presidente da República vai se concentrar principalmente na defesa da democracia. E é esperado para hoje também a assinatura do Lula, o veto dele ao PL da dosimetria, aquele PL de redução de penas que foi aprovado no finalzinho do ano passado por ampla maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. Aliás, o Congresso já prevê o próximo capítulo, que é derrubar o veto de hoje do presidente Lula. Só não ficou decidido se ele vai assinar esse veto durante a cerimônia, marcada para as 10 da manhã no Palácio do Planalto, ou se fará isso posteriormente. Os presidentes das duas casas legislativas, Câmara e Senado, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, não comparecerão essa semana a essa cerimônia e, paralelamente, haverá uma cerimônia, abertura de uma exposição em memória do golpe, em lembrança do golpe, à tarde, no Supremo Tribunal Federal, contando com a presença do presidente Edson Fachin e os ministros Gilmar Mendes, que é o decano, e também a ministra Carmen Lúcia. Então é isso, meus amigos. Na Venezuela continua, então passamos por esse capítulo do 8 de janeiro, essa triste lembrança da nossa história e uma triste constatação também que, em vez de todos os partidos se unirem em defesa da democracia, e também todos os poderes, né, porque a gente tem o Supremo Tribunal Federal e o Planalto, mas a flagrante ausência do Congresso, que foi vandalizado e depredado pelos golpistas de 8 de janeiro. Por isso é triste constatar que isso virou, que o Brasil está tão polarizado que até o ataque à democracia virou uma matéria, um tema político partidário. Vamos em frente, caminhar pela Venezuela também. Ontem, os Estados Unidos delinearam o seu plano de 3 fases, basicamente, pela voz, pelas declarações de Marco Rubio, que é o secretário de Estado, esse aí que está atrás do Trump. Ele definiu em 3 fases esse plano, primeiro de estabilização da Venezuela, que é essa primeira fase agora, depois de recuperação, em que empresas americanas e empresas ocidentais entrarão na Venezuela e participarão do seu setor privado, notadamente da sua indústria petrolífera, e, num terceiro momento, a transição democrática, a transição política, né? A gente imagina que para um governo democrático, embora falte combinar tudo isso, obviamente, com as figuras que estão hoje no poder na Venezuela e que são remanescentes, todas elas do chavismo, continuam ocupando as suas mesmas posições de poder. Mais do que isso, Donald Trump, conforme a gente havia relatado aqui ontem, né, que diz que os Estados Unidos teriam acesso de 30 a 50 milhões de barris de petróleo venezuelano, o que corresponde a mais ou menos 2 meses de produção, algo avaliado entre 1,5 e 2,5 bilhões de dólares. Ontem foi mais claro ainda, o seu secretário de Energia, o Chris Wright, disse que no primeiro momento os Estados Unidos terão acesso a todo o petróleo estocado da Venezuela. Tem muita coisa estocada que, justamente por ter sido sancionada, não foi vendida, né? Então, no primeiro momento, os Estados Unidos terão
acesso a esse petróleo estocado, venderão a preço de mercado. Normalmente esse petróleo é vendido com bastante deságio, com desconto, né, a preços muito mais baratos para a China, por exemplo, porque se trata de um petróleo sancionado, então vão vender a preço de mercado. Esse dinheiro será controlado pelo Tesouro Nacional americano e posteriormente revertido em benefício, como o próprio Trump havia dito anteontem, dos venezuelanos e também dos americanos, né, como se a Venezuela fosse quase que um anexo do território dos Estados Unidos. E depois, o secretário de Energia, Chris Wright, disse que os Estados Unidos cuidarão de toda a venda da produção de petróleo americano indefinidamente, ou seja, ele não colocou um prazo para isso. E a estatal de petróleo venezuelana, a PDVSA, confirmou sim, não confirmou todo esse plano, né, megalomaníaco dos americanos, mas confirmou sim que há negociações para a venda desse petróleo para os Estados Unidos. Então, é aí que estamos em relação à Venezuela. Temos inclusive aqui uma declaração, né, do Marco Rubio, aqui está, para falar um pouquinho, elucidar esse plano que ele tem de governar a Venezuela, das fases para a Venezuela. We've gone into great detail with him about the planning. We've described it to him. In fact, it's not just winging it. It's not just saying or speculating it's going to happen. It's already happening. Like the oil arrangement that we've made with PDVSA on their sanctioned oil that they can't move. Understand, they are not generating any revenue from their oil right now. They can't move it unless we allow it to move because we have sanctions, because we're enforcing those sanctions. E temos também um tweet do presidente Donald Trump, né? Ele sempre gosta de postar, um tweet não é um post mesmo na rede social dele, a PDVSA, sobre a Venezuela. Ele diz que acabou de ser informado que a Venezuela vai comprar apenas produtos fabricados, produzidos na América, com o dinheiro que eles vão receber da nossa negociação de petróleo. E essas compras vão incluir produtos agropecuários dos Estados Unidos, medicamentos, infraestrutura de medicamento, equipamento para desenvolver e melhorar toda a parte de infraestrutura e energia da Venezuela. Então, quer dizer, não só ele quer ficar com o dinheiro do petróleo da Venezuela, ou parte desse dinheiro, e ter acesso privilegiado às maiores reservas do mundo, estimadas em 300 bilhões de barris de petróleo, como ele quer que esse dinheiro que os venezuelanos vão ganhar, o grosso disso seja revertido comprando produto dos americanos. Essa via de mão dupla que sempre privilegia e beneficia principalmente o Donald Trump. Passando rapidamente sobre o caso Master, né, a suspensão do processo de inspeção que havia sido determinado pelo ministro Jonathan de Jesus, em contato com os colegas, uma grande pressão do mercado, da imprensa, até do governo federal, que nos bastidores entrou nesse assunto também, conversando com ministros do TCU, há relatos na imprensa que o Ministério da Fazenda, a própria Folha, hoje traz isso, né, dizendo que o ministro Fernando Haddad entrou em contato com alguns ministros do TCU e depois disso, de muita pressão, Jonathan de Jesus, até porque o Tribunal de Contas da União está em recesso, resolveu dar alguns passos para trás, pelo menos até a volta do recesso, em que isso possa ser eventualmente submetido a uma decisão colegiada, dar alguns passos atrás. Ontem a gente falou com um advogado especializado em direito administrativo, Vitor Marques, e ele disse que uma série de ações agora, atitudes tomadas pelo TCU, são absolutamente inéditas. Não cabe ao TCU rever a liquidação determinada pela autoridade monetária. Quem supervisiona o mercado financeiro, o sistema financeiro, é o Banco Central. Cabe ao TCU, no máximo, analisar as contas ou o processo ou o procedimento, mas pelas determinações, pelas decisões que estavam sendo delineadas e tomadas até agora, ele extravasava em muito essa fronteira. Uma outra notícia importante de hoje é o Otto Lobo, nomeado para presidente da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, responsável por supervisionar o mercado de capitais. Esse Otto Lobo, ele já estava cumprindo interinamente esse papel quando o seu antecessor deixou o cargo em julho do ano passado, mas ele foi confirmado pelo Palácio do Planalto à revelia do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda estava defendendo outro nome, o nome mais técnico. Otto Lobo é visto como nome político, defendido por Davi Alcolumbre, defendido por alguns outros senadores e parlamentares importantes do Centrão, e isso estaria ali na troca para a nomeação, para que o nome de José, a indicação do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal passe no início agora desse primeiro trimestre, na volta do recesso parlamentar.